tempo eu começo a entender que eu não preciso brincar a mensagem. Você pode oferecer arroz e feijão, mas se for palavra, a palavra sustenta, a palavra se manifesta, a palavra tem força, a palavra tem vitalidade. E a Bíblia diz que o Senhor fala isso com o seu sobrinho. Aí chega no capítulo de número 22, esses mesmos obreiros que foram como os cordeiros estão participando da segunda chamada. E na segunda chamada o Senhor está dizendo o seguinte: aonde estão os que fizeram parte da primeira colheita? E alguém disse: Senhor, eu fiz parte, fez, você fez, eu fiz. E a história diz que se juntam os que fizeram parte da primeira comissão. E a Bíblia diz que Jesus vai dar agora a segunda comissão. E na segunda comissão Jesus vai dizer o seguinte: quando vocês foram a primeira vez, faltou alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. Vocês ficaram sem roupa? Não, Senhor, não ficamos sem roupa. Vocês venceram, vencemos, Senhor. Então agora eu tenho uma recomendação para vocês. Qual é a recomendação? Leve bolsa. Aleluia. O Senhor estava dizendo o seguinte: na primeira comissão vocês não precisavam de bolsa, porque ia ser difícil. Mas na segunda comissão vocês devem levar bolsa. Por que bolsa, pastor? Porque agora vocês vão ser reconhecidos pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês vão ser reconhecidos e vai ter gente que vai investir em vocês para que vocês possam fazer. Leve bolsa. E aqui eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua casa e sobre a sua família. Você que já plantou, você que já lutou e que durante todo este ano está apenas plantando e parece que nunca chegou o dia de recolher. Levante uma das suas mãos que eu quero declarar. Na primeira você não precisou de bolsa, mas na segunda você precisa de bolsa, porque agora vai vir o reconhecimento da sua vida. Você precisa de bolsa, porque a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas retornarão com alegria, trazendo consigo o resultado do seu trabalho. Leve bolsa. Aí ele diz a segunda: leve o forja. Senhor, por que a gente deve levar o forja? Porque agora vai ter gente para ouvir vocês. Porque agora vai ter gente que vai reconhecer o ministério de vocês. Porque vai ter gente que vai olhar para vocês e vão dizer: parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua persistência, parabéns pela sua insistência, parabéns pela sua continuidade. E isso a gente experimenta todos os dias no nosso ministério. Meus irmãos, eu prego há 19 anos, desde os meus 16 anos que eu prego. E quantas vezes eu escutei alguém dizendo: Luciano, tu vai morrer de fome, rapaz. Tu não consegue pregar nada, rapaz. Tu não é conseguível. Desiste desse negócio, para com isso. E eu dizia no meu coração: eu sei que o Senhor um dia vai fazer alguma coisa. Eu sei que vai chegar um dia de reconhecimento. Hoje eu louvo a Deus, toda semana, quinta-feira, arrumando a mala, viajando para qualquer lugar desse país, retornando na segunda, viajando na quinta. E as pessoas que disseram que eu nunca conseguiria nada me pedem agenda, pedem oração. E aí eu fico pensando: como é bom continuar, como é bom insistir. O problema de muita gente é que tem gente que desiste com facilidade, e quem desiste com facilidade não tem história. Quem desiste com facilidade não tem marcas, e quem não tem marca não tem história, e quem não tem história não tem nada para dizer. É por isso que vem pro culto falando lare. O que sustenta a igreja não é isso, é a marca do tempo e da perseverança pelo seu trabalho. O Senhor está dizendo: aí ele termina e ele diz assim: não leve sandália, leve espada. Aí alguém diz assim: mas pastor, por que Jesus disse leve espada? Porque o Senhor estava dizendo: se vocês conseguiram vencer Satanás e os demônios sem precisar de dinheiro, sem precisar de diploma, sem precisar de credencial, sem precisar de nada disso, vocês agora só precisam de espada. Por que espada, pastor? Porque a espada tem duas representações proféticas. A espada fala da fé e a espada fala da palavra. O Senhor estava dizendo: se você tiver fé e se você tiver palavra, você consegue entrar e sair de qualquer lugar. A igreja não precisa de muito. Quantos têm fé e têm palavra? Levante a sua mão comigo. Se você tem fé e tem palavra, louve. Se você tem fé e tem palavra,
Éber queneu, se tinha apartado dos queneus os filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia estendido as suas terras até o carvalho de Zanaim, que está junto a eles. Levante os seus colchões daí. Aqui você vai ver uma outra expressão de um outro personagem, chamado Éber. A palavra Éber significa camarada. E por que a Bíblia vai dar esse significado ao seu nome? Porque Éber não tinha equilíbrio com relação ao que seguia. Éber não tinha compromisso com Israel. E Éber não tinha compromisso verdadeiro com Jabi. Porque o texto diz lá na frente que havia paz entre a casa de Éber, o queneu, e Jabi e Cícera. E quem era Jabi e Cícera? Força da morte, expressão dos atributos de Satanás. Cícera, força do diabo. Jabi, força da morte. O texto diz lá na frente que havia paz entre Éber e Jabi, e havia paz entre Éber e a liderança de Israel. Por que a Bíblia usa camarada? Porque ele estava em cima do muro. Ele nem era e também não era. Nem era doce, nem era salgado. Nem era quente, nem era frio. E a Bíblia diz: oxalá que fosse para o meu filho. Esse negócio meio termo. Ou camarada é ou não é. Ou é homem ou não é homem. Ou tem palavra ou não tem palavra. Ou é crente ou é desviado. Ou tem compromisso com Deus ou não tem compromisso com Deus. Ou está na igreja ou está no mundo. E a Bíblia diz que não está água doce e salgada da mesma fonte. Se porventura existe alguém com o espírito de Éber aqui essa noite, a palavra está dizendo: saia de cima do mundo, venha para o lado de cá, porque aqui nós estamos seguindo em direção a Jerusalém. Só que a Bíblia diz que a mulher de Éber era crente. Graças a Deus que quando tem um desviado tem um crente também, diga amém. Crente. E aqui você vai ver uma coisa interessante na história. Isso você vai ver lá na frente do versículo que nós encerraremos o texto. Agora veja o verso de número 12. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Eu preciso repetir isso. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Era como se o texto estivesse dizendo assim: e anunciaram ao